Olhando então para esse movimento de humanização, né? Como é que você faz isso crescendo bastante? Porque depois desse aporte recente que vocês tiveram aí na MIT, né? Está crescendo o time de operações. Você disse também que trouxe mais líderes e agora vai começar a estruturar time. Você teve também a chegada do Paulo, né? Como diretor de RH, então tem agora um layer diferente na posição de liderança. Como é que faz para a gente humanizar numa empresa que está crescendo muito rápido, né? Olha, você se você quiser manter a sua cultura, se você quiser manter as coisas humanizadas, na minha visão, você tem que criar rituais. Você tem que ter muitos rituais de contato e fortalecer esses rituais sempre que possíveis. Sempre que possível. Por exemplo, a gente tem uma reunião semanal onde toda a empresa fala para toda a empresa, sei lá, os grandes feitos, alguma coisa. 30 minutinhos que a empresa inteira dedica. Todo mundo que entra, se apresenta nessa reunião, faz com que as pessoas, nossa, que legal, comece a entender o que a outra área faz. A gente trabalha um onboarding de uma maneira assim muito pesada. A gente não abre mão de ter um onboarding para a gente contar quais são as áreas, para a gente ajudar as pessoas a chegarem na empresa, né? Eu já tive experiência de chegar à empresa e, gente, eu não sei vocês, mas eu, quando chego num lugar novo, eu fico meio quietinha, eu fico tentando entender quem é quem, onde as coisas estão. E a gente faz um onboard que eu gosto de brincar no nosso onboard, fala, gente, as canecas ficam aqui, o café fica aqui, porque é uma coisa que quando você chega no primeiro dia você não sabe, né? Então, assim, você criar rituais que possibilitem isso é muito importante. Faz com que você tenha menos desavenças, a pessoa tem um ramp-up muito melhor quando a gente fala de onboarding, onde ela entende como a empresa funciona como um todo. Você garantir que os gestores façam um one-on-one constante com as pessoas. Assim, quem está me ouvindo de RH está falando, ha! Quem nunca tentou? Quem nunca pediu? Mas, gente, acho que se a gente for mostrando que a constância faz com que as reuniões fiquem mais leves, ou que os problemas fiquem menores, porque você não espera um mês para falar daquele problema e fica remoendo, super ajuda, entendeu? Então, assim, eu acho que como é que você mantém, como é que a gente faz isso é através dos rituais e através da cultura e da gente reforçar isso assim sempre que a gente puder. É, uma das coisas, das primeiras coisas que a gente está fazendo agora foi estruturar melhor o time de gente de gestão, para a gente conseguir fazer esse crescimento saudável. Por isso a chegada do Paulo, que veio para fazer essa parte da direção, para que eu pudesse também já tocar mais em outras questões da empresa, que atualmente eu não tinha mais tempo, né? Então, é muito importante, assim, estruturem a área de gente de vocês, por favor, invistam em rituais e cultura, porque o caminho é esse. Cultura é o que vai diferenciar a sua empresa de qualquer outra. E é o que vai fazer as coisas funcionarem ou não. Rituais e rotinas de liderança. Gente, rituais e rotinas de liderança. Hashtag fica a dica. Vamos fazer um recorte. Rituais e rotinas de liderança é fundamental para o negócio virar, né? Não, total. É, assim, eu pessoalmente, até na minha trajetória fui aprendendo isso. Eu era uma líder que fazia um one-on-one uma vez por mês. E aí eu notei que, por exemplo, se eu só tenho um one-on-one uma vez por mês, vamos falar desse ritual, eu passava 3 semanas remoendo um problema. Eu não chegava para o meu líder para falar, eu ficava assim, quando chegava, eu não queria falar, eu queria matar alguém, eu queria começar a terceira guerra mundial, porque assim, eu estava remoendo o meu problema há 3 semanas e eu reivindicava a vingança. E hoje em dia, por exemplo, com o Paulo, a gente tem one-on-ones semanais. Não dá tempo de eu maturar a raiva. Porque toda terça-feira a gente está lá, a gente está conversando, a gente está entendendo o que deu certo, o que deu errado, a gente consegue estabelecer uma relação de confiança muito mais rápido, já que a gente tem encontros muito mais recorrentes. É, e eu não estou perdida, sabe? Eu sei exatamente para onde a gente está indo. E se tem alguma coisa que não funcionou, eu já estou falando, ó, do tipo, não está funcionando, volta aqui, vamos junto. E você traz ownership para as pessoas, você traz as pessoas para o jogo, entendeu? Então não adianta a gente crescer time, investir no sistema maravilhoso se você não tem um canal de comunicação muito aberto para as pessoas poderem trazer os medos, frustrações e dúvidas dela para que a coisa ande, entendeu?
Fantástico, fantástico. Acho que eu vou usar esse trecho aqui para colocar aqui na página de vendas, né? Do curso de rituais e rotinas de liderança. Porque é impressionante, né, Lívia? A gente encontra. É claro que eu entendo que quem tem um time muito grande e muito operacional, sei lá, um líder de uma linha de produção, a pessoa vai ter lá 20, 25 pessoas, ela não tem condições de fazer um one-on-one semanal. E a gente pode reservar o one-on-one mensal para assuntos de futuro, de carreira, de comportamento, de angústias ali, de destravar alguns processos, mas efetivamente a proximidade da liderança, naquele feedback mais leve, naquele elogio, ou naquele feedback mais duro, naquele redirecionamento, não pode esperar uma semana para não pode esperar uma semana e muito menos um mês, né, para Sim. acontecer. Então a gente fala muito dos rituais e rotinas da liderança. E muita gente pergunta assim, mas a rotina ela já está ali, né? Todos os dias a gente tem que entregar, bater meta, caixa no chão, ou faturamento, ou vendas, ou entrega técnica. Por que a gente tem que fazer esses rituais de vez em quando? Porque, gente, só criança gosta de surpresa. Adulto não gosta de surpresa. Então não adianta você chegar lá no final do mês, no one-on-one, e trazer uma surpresa, algo que ele nem lembrava que existia, ou que ele não sabia que tinha feito errado. Adulto não gosta de surpresa, gente. A gente precisa dar. Talvez a gente não consiga dar todas as certezas do caminho, mas a gente precisa encurtar esse movimento de gerar ansiedade futura. Não precisa ser o one-on-one formal, mas pode ser um feedback no cantinho ali, né? Tem que ter uma comunicação, tem que ter um canal aberto, né? Até porque eu concordo, acho que as pessoas podem saber o que elas têm para fazer. Mas eu acho que também tem uma outra questão. Acho que quando você tem um pouco de proximidade com a tua equipe, talvez eles tenham uma solução para um problema antigo muito melhor que você não conseguiu pensar porque você está tão dentro daquela rotina, você está fazendo aquilo há É, tanto tempo daquele jeito que você não consegue pensar de uma maneira diferente, você não consegue desaprender o que você aprendeu, né? total. Então acho que você pode vir isso. E eu acho que tem uma outra coisa. Quanto mais próximo da equipe você tá, mais você está formando a equipe e mais você vai conseguir, sei lá, você como gestor crescer, fazer com que a tua equipe cresça, fazer com que os processos melhorem, porque vocês estão muito azeitados no geral, entendeu? Então, acho que se você faz um processo, treina, divulga e vai, beleza. Cara, eu tenho uma equipe enorme, eu não consigo. Sei lá, faz uns. Pode ser qualquer coisa. Faz um stand-up, galera, no final da semana. É, Pergunta como a galera. Oi, aí, como é que vocês estão saindo dessa semana? Como é que vocês escutem as pessoas, assim, abram espaço para escutar, escutem genuinamente as pessoas. Porque eu acho que você vai aprender muito, você vai entender o que é que motiva o teu time. Nem sempre o que motiva A vai motivar B. total. Tem pessoa que é grana, tem aquela pessoa que eu quero mais é que tem um bolo e um cafezinho no final da tarde pra gente bater um papo. E é esse que me mantém aqui nessa empresa. Ninguém tá errado. Sim. E ninguém tá errado, entendeu? São modelos diferentes de pensar. E acho que você, como gestor, tem que entender. Porque se você entende, você não vai colocar a mesma coisa para as duas pessoas esperando ter o mesmo resultado, porque você não vai ter.